Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Consideramos, por trás, eu diria que é a essência das essências, está o amor. Porque quem ama, respeita. E então, nós observamos que o que falta nas pessoas não é só por si a falta do respeito, mas a falta de amor. E aí existe o respeito a si próprio, o respeito no lar, respeito à vida, né? À fauna, à flora, à humanidade de uma forma geral. Então nós podemos ter cortesia, boas maneiras, educação refletidas através do respeito. Quando eu respeito, eu exerço todas essas benesses que a vida nos propõe. Eu sou cortês, eu tenho boas maneiras, eu sou educado, sou respeitador. Acredito que muitos de nós fomos criados numa época em que o respeito era fundamental. Era considerada a educação do lar. Nós adquiríamos esses conhecimentos em casa. Nossos pais recomendavam que, quando chegássemos em algum ambiente, tivesse alguém mais velho, dessemos o lugar. Quando os mais velhos estivessem conversando, não interferíssemos. Nós respeitávamos a professora ou o professor. Então, tudo isso era obtido no lar. Nossos pais nos transmitiam isso. Hoje, me desculpem se talvez não entendam assim, o que nós observamos é que as famílias entregam seus filhos às escolas para que os eduquem. Não é papel da escola. A escola é para instruir. Os professores são instrutores, não educam nossos filhos. E aí, é o que nós vimos por aí, esse desrespeito, essa falta de amor. Não só pelo professor, mas em qualquer área ou situação que nós assistimos aí pelas reportagens, né? Então, o respeito foi definido por alguém como a capacidade de se importar com o sentimento do outro. Talvez essa seja a mais plena das definições. Quando eu me importo com o outro, com o sentimento do outro. Mas será que nós respeitamos os demais? Basta que nos perguntemos se nós somos daqueles que, quando marcamos hora com o médico ou o dentista, e de última hora, por questões sem nenhuma importância, nós telefonamos e desmarcamos, sem nos preocuparmos com a agenda daquele profissional, e muito menos com os eventuais clientes que estariam aguardando naquela lista de espera por aquela hora que agora não será mais aproveitada por ninguém. E mais do que isso também, nós desrespeitamos o esforço que aquele profissional fez para chegar onde se encontra. Será que nós conhecemos suas inúmeras noites sem dormir, que atravessou quando estudava, os plantões intermináveis e exaustivos, né? Aquelas horas de pesquisas, de tensão? Será que nós paramos para pensar nisso? E em se falando em outros serviços, como os serviços domésticos, jardineiro, o pedreiro, o carpinteiro, quantas vezes nós permitimos que o respeito se evada de nossas atitudes para com eles? Porque o respeito ele deve ser a atitude de todo cristão para com seu semelhante, seja ele superior ou inferior a si, na escala social ou nos degraus da instrução. O respeito cabe em qualquer lugar. Nós acreditamos que, se não aprendemos a respeitar o nosso semelhante,
desde as coisas mínimas, não estaremos agindo dentro da lei de justiça, amor e caridade. Como nós observamos, desrespeitar é ferir, é magoar, agredir com palavras, atingir, ou seja, ferir seus sentimentos. Mas eu quero que me respeitem, né? Me respeitar tem que ter, né? Tem que haver o respeito para comigo. Mas e para com os outros? Será que eu estou fazendo ao outro que gostaria que o outro me fizesse? Esse seria o princípio maior, porque Jesus assim o disse. Disse também que seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, a humanidade caminha, já se passaram mais de 2000 anos, mas ninguém, claro, com as exceções, pratica, exerce fielmente os mandamentos ou os ensinamentos do Cristo. Ler, ter o conhecimento, mas e praticar? Porque só ter o conhecimento não faço jus a nada, porque não os pratico, não os ponho no dia a dia. Não é para isso esse conhecimento. O conhecimento das leis divinas é para que as pratiquemos. Porque as leis não são para nos punir, são para nos regermos por elas, seguirmos através delas. Então, evitar fazer o mal aos outros é uma atitude meramente passiva. O respeito, ao contrário, carrega uma polaridade ativa. Amar ao próximo como a nós mesmos. Não é? De acordo com Aristóteles, enquanto o respeito constitui uma virtude que nunca pode pecar por excesso, porque quanto mais respeito se tem, mais se ama. A tolerância é um exemplo de uma virtude que se obriga ao meio termo, porque em excesso resulta em indiferença e em falta traz o sabor da intolerância. Vejam, tolerar é respeitar também. No livro Sinal Verde, pelo Espírito Emmanuel, ele nos diz que a casa não é apenas o refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar, a união e onde o companheirismo se desenvolve, é no lar. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Isso é fato. Nós tratamos melhor as visitas do que os próprios entes do ambiente do lar. E vem recordar que você precisa tanto dos seus parentes quanto os seus parentes precisam de você. É mútua essa necessidade de um para com o outro. É recíproca. Nós precisamos um dos outros, sim. E muitos desrespeitam por se acharem no topo e não precisarem dos demais. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Um lar em paz, ele está coberto do respeito. Não vai haver desavença nenhuma. Não há agressividade. Não há essa falta de amor. E aí, nós poderíamos calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Porque a humildade constrói a vida eterna. E o lar é a escola primeira. Os mais antigos diziam que costume de casa vai à praça. Ou seja, o que eu aprendo em casa ou o que eu passo em casa, eu levo para onde eu for.
Ao menos uma vez por semana nós deveríamos formar o culto do Evangelho com todos aqueles que participam da nossa fé, estudando a verdade e irradiando bem através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. E aí quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Jesus. A reaproximação, os laços familiares, humanos de uma forma geral, se fortalecem aí, nesse momento onde todos comungam da mesma ideia. O respeito paira sobre todos. E isto é fácil de fazer. Simples. Não requer nenhuma despesa material, nenhum esforço físico. Requer somente vontade, o querer fazer. São 15 ou 20 minutos de uma boa leitura, de uma boa conversa, que vai reaproximar cada vez mais aqueles parentes, aquelas pessoas que comungam no mesmo ambiente familiar. E diz assim, lá em Paulo, 1 a Timóteos: aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Se nós formos analisar, como ouvimos aqui agora, esse tratamento no ambiente familiar, que eu diferencio para com aqueles que vêm de fora, tem uma história que conta assim: o marido chega do trabalho, sente o cheiro de bolo. Ah, tem bolo em casa, já sei que tem visita hoje. E a mulher vai logo, com aquele jeitinho dela, dizendo: pode baixar seu foguinho, o bolo é para a comadre que vem nos visitar, e trate de limpar seus pés que estão imundos para não sujar minha casa. E aí o marido entra, daí a pouco a comadre chega, bate a porta, a madame vai abrir, a comadre olha assim: como tua casa está limpinha, eu vou tirar os calçados para não sujar a tua casa. Que nada, não está limpa nada, entra e olha para o marido, com aquele olhar 48, né? A casa tá limpa não, e olha para ele. Aí vão para a sala, começam a conversar, serve o bolo, daí a pouco a comadre diz: ih, me deu um pouquinho de sede, dá para me arranjar um copo com água? O marido aproveita: ah, traz para mim também. Ela olha e diz: por que você não se levanta e vai buscar? Comadre, vou trazer não só água, vou trazer um suquinho especial que eu fiz para a gente. É assim. Existe essa diferença. Muitos de nós aqui somos de uma época em que se guardava a toalha nova da mesa, né? Talheres, alguns apetrechos, pratos, louça, para uma ocasião especial. Muitos talvez até comessem naquela latinha de doce, né? Não por falta de prato, é porque o prato era por uma ocasião especial. Aí desencarna e não usa. Não era assim? Era. Eu sou de uma época que eu convivi com isso, ouvi muito, né? Não, isso aqui é para uma festa, um aniversário, uma coisa especial. Fim de ano, né, por exemplo. Bobagem, é para a gente usar no dia a dia, somos nós que precisamos disso, desse conforto. A visita deve sim ser bem tratada, mas de especial, somente a visita. Nada mais, são criaturas como nós, são amigos, são pessoas que têm uma afeição por nós e não vão reparar nisso. E se falarem, qual é o problema, né? Isso não vai tirar o mérito do feijãozinho gostoso que ela veio comer ou da galinha assada. Mas nós temos por hábito fazer assim, infelizmente. E isso denota desrespeito por aqueles do meu ambiente, do meu meio familiar. Eu não faço um favor e buscar algo na cozinha ou tirar algo de cima de um guarda-roupa. Ah, você não está aleijado, você tira. É assim que às vezes nós tratamos.
Mas para os de fora, nós forramos o tapete. Um tratamento totalmente diferenciado e só naquela hora, né? Porque passou aquele instante, volta tudo como era. E aí o desrespeito começa a imperar. Então, respeito é isso. É solidariedade, é humanidade, é caridade, é amor. Tudo isso. E é fácil de usar. E é aí onde nós praticamos tudo aquilo que ouvimos e lemos quando estudamos qualquer religião. Eles nos conclamam a esse amor, a essa afetividade pelo próximo. Principalmente pela família. Porque é a célula máter da sociedade, é da família que surge uma sociedade. É do meio familiar onde vão ser extraídos os doutores, os engenheiros. É de lá. E não importa o título social daquela família, a posse. Costuma-se pensar que porque mora no morro, não seja uma pessoa legal. Por quê? Quantos saíram de lá e hoje são doutores que servem à sociedade? Então é preciso que haja respeito. Se houver respeito nesse ambiente em que nós estamos agora, nesse mundo em que vivemos, muita coisa seria resolvida e evitada. Só um pouquinho de atenção. Respeito também é atenção. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, piedade filial, o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem se amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever deve se estender naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honra ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercados de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Infelizmente, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhes deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Aí entra aquela velha história, ai do ingrato. Porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes, desde essa vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. E isso é fato. Quantos casos nós já observamos de velhinhos em ambientes para velhos, asilos recebendo cuidados de terceiros, quando a obrigação é do filho ou da filha. Ah, mas eles enchem a boca e o pulmão cheio dizem, meu pai e minha mãe estão sendo bem cuidados, eu pago todo mês, eles estão lá. Ou então, eu fiz um quartinho lá no fundo do quintal, meu pai e minha mãe moram lá. No fundo do quintal? Por que não dentro de casa? Quantas noites de sono, embalando-os
para dormir ou por alguma enfermidade, noites de sono, condições financeiras críticas, mas às vezes, como nós vimos aqui, impuseram a si próprio algumas questões que poderiam lhe trazer outro benefício, mas não, reservaram para o filho ou para a filha. Tiraram de si próprios para dar. Aí chega na velhice, chega na idade, homens feitos já olham com desdém para o pai ou para a mãe. Mas enche a boca e diz: eu amo meu pai e minha mãe. Será que existe o respeito? Cabe a cada um refletir. Porque esse exemplo de pai e mãe é o mais forte. Não desmerecendo os demais, meu irmão ou minha irmã. Eu falo irmão consanguíneo, porque todos nós somos irmãos, como Jesus afirmou lá atrás. Quando lhe questionaram: mestre, tua mãe e teus irmãos te chamam lá fora. E ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Está aí a demonstração que nós somos uma grande família. A consanguinidade é apenas uma formalidade para esta encarnação. Uma necessidade maior daquele grupo familiar estarem juntos. Não é por acaso. Nós não estamos nas nossas famílias por uma casualidade. Não. Houve uma necessidade maior e um preparo anterior. Estamos aqui juntos por razões, por motivos, por necessidades. Cada um carregando a sua cruz. Cada um na família que lhe foi determinada. É este o ambiente onde temos tudo que precisamos para crescermos enquanto filhos e enquanto criaturas de Deus. É no ambiente familiar. É lá onde eu exercito tudo isto para pôr em prática lá fora. O respeito, a solidariedade, o amor. Tão fácil. Mas essas mazelas morais que nos acompanham, que não é de hoje, e nem são tão simples de se resolver, mas também não são impossíveis, que é o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa cupidez, o ciúme. O ciúme está aí campeando, né? O que nós vemos aí nos jornais televisivos é que se mata por amor, né? Quando questionado: mas por que você fez isso? Porque eu amava. E se não amasse, como seria? Dá para a gente imaginar. Lá no livro Sinal Verde, mais uma vez, nós vamos encontrar uma leitura saudável, onde, através de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, o título é: Na Via Pública, ele diz: a rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis que lhe amargurarem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com cordialidade. Então, vejam bem, o que é que nós vemos aí no trânsito? A pessoa buzina atrás do outro carro, o camarada desce e atira porque o outro buzinou. Irritou. O desrespeito é evidente, é uma coisa absurda. Por tudo se mata. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, mesmo que esteja com pressa.
perante alguém que surge enfermo ou acidentado, coloquemos em pensamento no lugar difícil daquele a quem providenciaremos o socorro possível. Eu conversava com uma amiga essa semana e dizia, se virar um caminhão aqui perto, a carga vai ser roubada e o motorista morre lá preso nas ferragens. Porque as pessoas não têm respeito, mas querem. A carga, porque virou, não é de ninguém a não ser do próprio dono. Não me dá o direito de carregá-la. Isso é furto. Mas como vimos aqui no texto, o socorro, aí sim, telefonar, providenciar urgência para que seja atendido aquele que está passando por aquele momento. E aí vem e coloca no lugar dele. O fato do acidente não quer dizer que a carga ficou sem dono e é nossa para que nós possamos levá-la para casa. Mas é o que mais se vê. Para Kant, o respeito é o único sentimento comparável com o dever moral. É um sentimento patológico que procede da sensibilidade, como todos os outros, ou seja, da parte passiva do nosso ser. Então ele procede da vontade. A palavra tolerância relaciona-se com o substantivo respeito e o verbo suportar. Consequentemente, devemos não somente respeitar, como também suportar o próximo e às vezes a nós mesmos. Respeitar o próximo não é lhe ser indiferente, é procurar vê-lo no interior do seu ser. É uma criatura como eu, que tem problemas como eu, que tem dificuldades como as minhas, que tem uma família, que tem um lar, que tem um emprego ou não. Então, enquanto não nos conscientizarmos disto e não usarmos o respeito a nosso favor, nada vai mudar. Porque eu só vou querer para mim e para com os outros. Francisco de Assis foi muito feliz na sua oração quando ele diz que é dando que se recebe. Então, quanto mais eu der respeito, eu estou dando amor, não é? Que é a essência de tudo. A meu ver, o amor está por trás de tudo isso. Então, quanto mais eu der, mais eu vou receber. Eu não pago nada por isto. Eu não gasto nem um centavo para amar alguém. Mas, infelizmente, cada cabeça é um mundo, como diziam os mais velhos. Mas nem por isto podemos nos privar do exercício diário, do cumprimento das leis de Deus, dos mandamentos, dos ensinamentos do Cristo. Porque Ele veio por amor, estar conosco, vestindo um corpo de carne e passando pelas mesmas dificuldades que nós passávamos naquela época. Ele foi perseguido, foi injuriado, caluniado, espancado eu nem falo, né? Mas não deu um ai, não reclamou de nada. Reclamar no sentido que nós vemos e ouvimos dioturnamente. Tudo é motivo de reclamação. Nada está como eu quero. Mas eu quero para mim. E os outros? Só está difícil para mim? Só está ruim para mim? Não. A minha dor não é maior do que a de ninguém. É minha dor. E a dor não é castigo. Quem pensa assim é melhor refletir. Dor não é punição. Não é castigo. É um chamamento. É uma placa de atenção. Tem alguma coisa errada.
Ah, porque minha vida nada dá certo. Tem alguma coisa errada. Não é porque só a do outro dá certo, é porque o outro está fazendo certo. Somente. Então eu falto com respeito ao outro porque queria que a minha vida fosse como a do outro. E a do outro como a minha. Quando a doutrina diz orai e vigiai, não é que tenhamos que ficar 24 horas orando. É orar pelo outro e vigiar a mim. Porque geralmente fazemos o inverso. A gente vigia o outro e ora para a gente. Então, o respeito, vejam que é tudo isto. Uma palavra curtinha, mas de um significado e de uma abrangência. Respeito. Imagine se as pessoas se respeitassem, como seria o dia a dia. No seu caminhar até o trabalho, por exemplo, quantos bons dias você daria, quantos bons dias você receberia, não é? Quantos abraços, quantos apertos de mão. Seria maravilhoso podermos sair de casa e nos abraçarmos com qualquer um que passe a rua, porque é meu irmão, merece meu respeito e ele me respeita. Mas é difícil, né? É muito complicado. Vimos aqui essa indiferença, essa correria do trânsito, essa agitação. Parece que está havendo uma competição que eu não sei qual. Estou competindo e nem sei. A pressa, eu não paro para conversar com um amigo porque eu não tenho tempo. Alguém me aborda, não agora não, mais tarde. Tudo é motivo de desculpa, de exclusão. É um escudo me defendendo de quê? O respeito quebra tudo isso. Torna simples, fácil. E como vimos, é uma questão apenas de vontade. Somente. Aí nós vimos que respeitar não é ser indiferente para com o outro. E nós vimos que a tolerância nos obriga a respeitar a regra de ouro que diz: não fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Só isso. À medida que eu respeito, eu ponho em prática tudo isto. Principalmente o amor. Não requer esforço. Requer apenas vontade. Mas se não tiver com vontade de fazer, não desrespeite. Simples. Mas aí está me acontecendo algo, um problema meu, mas eu culpo todo mundo. Todo mundo é culpado do que está me acontecendo. Eu estou de mal com o mundo. O que é que os outros têm a ver com minha dor? Talvez do outro esteja o remédio que eu preciso para a minha dor. Mas eu estou repelindo. E aí, meu egoísmo, meu egocentrismo, meu orgulho vão me privar do remédio que está no outro, às vezes. Num abraço, num bom dia cordial. Porque o falar emite a vibração que você está mandando através da fala. Simples, quer ver? Passa alguém por você e faz bom dia. Passa outro e diz bom dia. Dá para notar a diferença? Vejam como eu enfatizo. Bom dia, eu estou mandando essa vibração de alegria, de satisfação. Enquanto o outro, bom dia. É melhor não dar. Então, é fácil. É só observar. É só querer fazer. E todos nós podemos. Essa desculpa não cabe. Todos nós podemos sim.
Todos nós devemos ser criaturas melhores, não é para com o outro só, principalmente para comigo. Minha amargura é quem vai me afundar, não é a do outro, não. Meu azedume é quem está me matando, não é o do outro. Porque, como nós vimos aqui, a tolerância. Quando eu tolero os outros também me toleram. E viver nesse mundo em que nós estamos hoje é tolerância. Nós temos que nos tolerarmos, porque somos diferentes. E eu tenho que saber que meu irmão é diferente de mim, que ele pensa diferente, mas não quer dizer que sejamos inimigos, que sejamos gladiadores na arena. Não. As dificuldades, os problemas não vão sempre existir, porque nos fazem bem, ao contrário do que se pensa. É com os problemas que nós crescemos, é com a dor que nós saímos do lugar. Então, meus amigos, é isto. Se nós aplicarmos o respeito no nosso dia a dia, vamos fazer do nosso dia um dia melhor. Consequentemente, todos os dias serão dias melhores, porque todos os dias eu estarei respeitando. Então, é com muito respeito que eu agradeço a vocês a paciência e a tolerância para comigo em me ouvirem. E é com muito prazer que eu desejo a todos vocês que Deus os abençoe e que Jesus, nosso Mestre amado, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras e vivermos um dia a cada dia. Muita paz a todos. A gente agradece essa belíssima palestra do nosso irmão Jumiro. Também vamos agradecer ao nosso internauta, tanto da TV Chico Xavier como do Heriberto Espírita. Adriano Batista Lima, Ana Porto, Fátima Macedo, lá na cidade de Nova Palmeira, Jussara Tazinha, no sítio Melo, de São Domingos do Cariri, e Adriana lá no sítio Luciano, Barra São Miguel, Josilena Amorim, Vilma Andrade, no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Lima, aqui em Cabaceiras, Robert Queiroz Cavalcante, está lá em João Pessoa, tomando seu banho de praia, André Menezes, aqui em Cabaceira, Roselma Queiroz, Adriano Barros, em Buqueirão, Diana Pessoa, aqui em Cabaceira, Maria da Luz Guimarães, Mariesa Cavalcante da Silva, lá em Caruaru, Samara Farias, Sabrina Melo, no sítio Barro Vermelho, Aurélia Mendes, São Domingo do Cariri, Danilo Celestino, Emanuel Rocha, Roberto Veras, Maria José da Silva, Maria Queiroz, Maída Maria Silva, Vera Nascimento, Ivonete Gonçalves, Eliane Nunes, Flávio Leonardo. Aqui a gente agradece ao nosso irmão Angeliro, ao nosso irmão Ivan, da TV Chico Xavier, ao Davi, que aqui presente está, e todos vocês, né, que estão presentes. Também a gente faz um convite para o Quarta-Lém em 2020, desse ano, né? Nós teremos um grande palestrante, o tema é Energia do Amor. Grande palestrante está lá, inclusive, né, pela primeira vez, né, estaremos trazendo um pastor evangélico e um padre. Esse evento acontecerá lá em Campina Grande, aonde é? Na rua. Esse evento será na nossa sede da Além, na rua João Pequeno, 181, no bairro do Catolé. A entrada é franca, a abertura se dará no dia 14 de fevereiro, com o palestrante Jacó Melo, um dos maiores magnetizadores da atualidade. E, na sequência, outros palestrantes que vão tratar desse tema, como também do amor, onde estão inseridos aí um padre e um pastor que nos trarão sua visão com relação a tudo isso. É um momento único para que possamos demonstrar que as religiões podem sim caminharem juntas. Será uma grande noite
é o dia inteiro, né? Entrando pela noite, do dia 14 a 24 de fevereiro. Então, quem quiser ir a Campina Grande, a entrada é gratuita, né? O importante é isso. Abre espaço para qualquer uma religião, tomar um banho de conhecimento. E a gente, do GDV, vamos fazer um esforço, viu, para a gente ver se a gente vai, né? Pelo menos para a abertura, dia 14, né? Com o nosso irmão, né, Jacomelo. Muita paz a todos, que Deus os abençoe. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lo. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo.